pode fazer uma oração? Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença, Senhor, para agradecer teu nome. Te agradeço, Senhor, pela proteção que o Senhor tem nos dado todos os dias, Senhor. Te agradeço, Senhor, por todos que estão aqui, aqueles que ainda não chegaram, Senhor, que o Senhor possa estar protegendo o caminho deles. Te peço por esse culto, Senhor, que seja um cheiro suave a ti, Senhor, que o Senhor possa mudar os corações. Em nome de Jesus, que eu amo. Amém. Amém.
Amém. Querido Deus, obrigado porque estamos na Tua casa, Senhor, para Te adorar e Te exaltar. E obrigado porque temos essa oportunidade, temos essa liberdade, Senhor. Que o Senhor nos preserve, que o Senhor atue sobre esta nação, Senhor, onde os poderosos te odeiam e as pessoas, os civis, ninguém tem apreço pela tua casa, pela tua palavra, Senhor. Envia-nos, cada um, para que em cada lugar que possamos estar, que o Senhor esteja à frente, que o Teu Santo Espírito esteja tocando, Senhor, para que novas pessoas possamos fazer novos irmãos, possamos levar a Tua mensagem, a Tua palavra, o Teu Evangelho e trazer discípulos à Tua casa, Senhor. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Queria abrir a Bíblia com os irmãos no capítulo 6 de Lucas, fazer uma rápida devocional aqui com os irmãos. Capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para um monte a fim de orar. Esse aqui é Jesus. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome Pedro, André, o seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Amém? Querido Deus, que o Teu Santo Espírito esteja nos orientando, Senhor, e que possamos aprender como viver, como sobreviver neste mundo, Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Cristo teve que fazer uma escolha. Para fazer essa escolha, Ele retirou-se e orou a noite inteira. É o relato que está aqui. O próprio Deus, como carne, precisou se retirar e orar para tomar uma decisão importante. Vamos ter isso em mente, tá? Quando ele terminou de orar, quando amanheceu, ele escolheu 12 dos seus discípulos para chamar de apóstolos. Apóstolos não é um cargo eclesiástico grandioso, como se faz parecer hoje em dia. Apóstolo é um enviado. Apostolai, do grego. O apóstolo, ele é um enviado de Deus para pregar a mensagem de Deus. O apóstolo, ele não cria doutrina, ele não cria uma nova mensagem, ele apenas transmite a palavra de Deus, tá? Essa é a missão desses 12. Essa foi a missão desses 12. Nós temos aqui 12 pessoas. Gostaria de destacar algumas, né? O tempo não me permite falar de um por um, mas eu queria destacar Simão, a quem
foi acrescentado o nome de Pedro, tá? Simão significa uma vara que enverga conforme o vento, tá? É uma cana seca onde não se tem firmeza naquilo que onde ele está. Ele não tem firmeza, ele anda conforme os ventos. Conforme o vento sopra, vou para aquela direção. Conforme o vento sopra, vou para outra direção. Certo? E Jesus fez com ele uma coisa que ele quer fazer com você. Não necessariamente com o seu nome, mas na cultura judaica o nome era muito importante e dizia muito sobre quem você era. Por exemplo, Jacó. Jacó, o patriarca Jacó, cujo nome significava traiçoeiro, ladrão. Trazia em seu nome a desonestidade que ele tinha. E Deus falou: seu nome será Israel. Israel, o homem que confrontou Deus, o homem que guerreou com Deus. Naquele caso, naquela situação, onde Jacó lutou contra o anjo do Senhor. Os irmãos devem se lembrar dessa história. Ele fez essa mudança de nome também com Simão, para ensinar a nós e àquele homem também que a palavra onde estava baseada a sua fé, onde estava firmada a sua fé, não tem jeitinho, não tem vento que direciona a tua palavra nem para a direita nem para a esquerda. E Jesus transformou aquele homem numa pessoa firme e numa pessoa de palavra. Tudo que ele pregava, tudo que ele nos ensinou no seu ministério como apóstolo, ele quase sempre andou em conformidade com a palavra de Deus, certo? Quase sempre, porque quando você lê os evangelhos, Pedro ele se destaca muito dentre os apóstolos. Pedro ele se destaca por causa da sua personalidade. Ele era um cara muito enérgico. Ele falava na frente de todos. Ele se colocava como um líder. Ele era uma pessoa decidida naquilo que ele fazia. Ele sempre tomava a frente das reuniões que tinham com os apóstolos e com Jesus, e muitas vezes, é feito doutrina em cima disso, que, por exemplo, o Pedro era um papa, ou alguma coisa do gênero, alguma coisa muito especial, mas lá em Gálatas, por causa do pecado de Pedro, Paulo teve que repreender Pedro, porque ele se comportava como judeu perto dos judeus, e ele se comportava como gentio perto dos gentios. Ou seja, lembra lá que ele era Simão? Nesse momento aqui ele foi Simão, certo? Deus quer nos transformar em rochas firmes, onde a palavra de Deus é inegociável. E quando nós temos
um compromisso com Deus, quando nós temos um compromisso com os afazeres da igreja, quando temos um compromisso, é muito ruim ter que ficar negociando o horário. Só mais 5 minutinhos, deixa eu dormir só mais 5 minutinhos para... vai dar tempo de chegar no culto, vai dar tempo de chegar na igreja. Não devemos levar a palavra de Deus dessa forma. Inclusive eu aprendi isso com o pastor, que quando as cadeiras não estão nos seus devidos lugares, ele fica louco, ele perde o resto dos cabelos que ele tem. Mas nos ensina a ter zelo e cuidado pela palavra de Deus. Eu falei isso para ele algumas semanas atrás e reitero agora. Outro que eu destaco é o Bartolomeu, aquele que estava debaixo da figueira e que Jesus o conhecia, mesmo que Bartolomeu não conhecesse Jesus Cristo conhecia e sabia do seu passado. Jesus conhece a sua história e reconhece a tua dificuldade. Cristo, quando se dirige a você com uma palavra de repreensão ou com uma palavra de amparo, ele se refere a você como uma pessoa que melhor te conhece. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Então não despreze o conselho de Deus para a tua vida. E o último que eu vou destacar aqui é o Judas Iscariotes, onde ele passou 3 anos da sua vida andando com Deus, andando com Jesus. 3 anos. Acompanhou o começo do ministério de Jesus até o final. E se você anda de igreja em igreja procurando milagre, se você anda de doutrina em doutrina procurando milagre ou procurando uma solução que não seja Jesus, certamente você vai abandonar Cristo e vai ter um fim terrível como Judas teve. Judas foi aquele discípulo que vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Ele se arrependeu, talvez não no sentido de ter se convertido, né? Certamente não foi nesse sentido, mas ele sentiu remorso, no sentido de remorso, de o que eu fiz com aquele homem? O que eu fiz com a minha vida? Não reconhecendo a Cristo, mas como Salvador, mas reconhecendo como ele estava perdido, cheio de remorso e desesperado, ele cometeu suicídio. Ele teve um final trágico. E a reflexão que eu queria deixar hoje é que Jesus, ele nos chama, a cada um de nós, para andar com ele, para aprender dele, para consumir a palavra de Deus, e ele quer transformar cada um de nós, certo? Jesus pegou esse homem que, conforme o vento
era de um jeito, conforme o vento era de outro, que não tinha firmeza, e o fez um homem firme. Jesus se mostrou para aquele homem que não o conhecia, ele se revelou e mostrou a sua grandiosidade e resgatou aquele homem. E ele falou para o Bartolomeu: eis aí um judeu onde não há dolo, irrepreensível. E mesmo assim a vida desse homem irrepreensível, sem culpa, Jesus transformou essa vida. E Judas foi escolhido também, mesmo sendo ganancioso, ladrão. A Bíblia fala que Judas era ladrão, ele roubava do mantimento do ministério de Cristo. E Deus deu todas as chances, todas as oportunidades para ele, e ele não aproveitou. Então, nós que estamos aqui na igreja, consumindo a palavra do Senhor, nos alimentando da palavra do Senhor. Esse livro aqui não é um livro qualquer, não é um livro onde você lê para ter um entendimento intelectual maior. O objetivo dele não é esse. Ele vai te ajudar intelectualmente, ele vai te ajudar como ajuda a diversos homens. Mas esse livro aqui, e principalmente o autor deste livro, quer salvar a tua vida. Mediante a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de nos tornarmos firmes como uma rocha, como uma pedra, salvos não por causa da nossa condição como pessoas boas ou pessoas que andam na lei, que andam corretinhos, que põe a gravata, que tem uma vida irrepreensível. Mas Deus quer nos salvar porque Ele é bom. Não adianta nada você ser bonzinho com o vizinho, nunca ter brigado com um colega. O que importa, no fim das contas, é o quanto você ama Jesus e se Ele restaurou a sua vida completamente. E você foi transformado em uma nova criatura que vive para a glória de Deus. Amém? Cheio de flores.
preparando para a mensagem. No dia da crucificação, Jesus olhou para o lado e tinha um homem ali verdadeiramente arrependido de toda a sua vida. Ele não teve tempo de se batizar, ele não teve tempo de fazer discípulos, ele não teve tempo para dar o dízimo, dar a oferta, ele não teve tempo para praticamente nada, mas ele teve tempo de entregar a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo como único e suficiente Salvador. Ele olhou para o lado e falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando os dois morreram, Jesus e este ladrão, que eu me recuso a chamá-lo de ladrão, este irmão, salvo pelo sangue do Cordeiro, que nos salvou também. Se apresentaram na presença do Pai, Jesus falando: olha, Pai, olha quem eu trouxe aqui comigo, é teu filho, salvo, remido pelo sangue do Cordeiro, único de Deus. Se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na luz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história desse mundo os meus pés já encoerei, mesmo que o mal viesse e seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Amém. Cristo virá nos buscar. Podemos ir até Ele antes, morrendo aqui nessa terra, morrendo, expirando, mas imediatamente estaremos com Ele. E a igreja, como corpo místico de Cristo, certamente será levada aos céus e habitará com Deus o Pai
com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, para todo sempre. Amém por isso. Podemos nos assentar? Convido o pastor para ministrar a palavra. Boa noite. Que alegria estarmos juntos na casa do Senhor. Não é verdade? Quem pode dizer um amém aí bem forte? Não é verdade? Amém significa assim seja. Mas assim é, né? Alegria estar na casa de Deus, rever os irmãos, orar, né? Por aqueles. Eu tenho a impressão às vezes que alguns irmãos que não conseguem vir, eles estão com vontade de vir. Porque no final do culto eu recebo quase todo domingo uma mensagem assim: pastor, hoje eu fiz uma mudança, não sei para quem. Pastor, hoje chegou meu irmão, não sei de onde. Pastor, todo domingo. Daí eu falo: amém, eu estou orando por você, que Deus abençoe. Devemos orar mesmo, realmente. Mas como é alegre, né? Como traz satisfação no nosso coração quando a gente consegue nos ver, né, presencialmente, olhando uns para os outros, com amor, com dedicação, né? E olha, cada um aqui se importa com o outro. Ontem, por exemplo, Israel, ele me fez uma pergunta, e eu gostei da pergunta, eu achei assim, poxa, que legal. Ele perguntou assim: tem visto o Hudson? Né? Aí eu falei com ele, né? Ele talvez viesse na sexta e tal. Ah, não, mas amanhã deve estar aí. Ah, que legal, tá aqui, viu? Ó, você estava com saudade do Hudson? Não que o Hudson tenha se afastado, não, a gente está sempre conversando. Mas imagine, a gente já tem que, nessa vida, treinar para a próxima, né? Como é que vai ser a próxima? Todo mundo junto no céu, louvando a Deus pelos tempos eternos, né? Às vezes um irmão diz assim: ah, eu não aguento aquele irmão, não aguento. Imagine, lá no céu você vai ficar com ele a eternidade. Vamos se acostumando já, né? Não é verdade? E se acostumando. Não que isso aconteça aqui na igreja, de forma alguma, né? Mas tudo isso para dizer que é gostoso nós estarmos unidos, né? E a igreja do Senhor é aqueles que foram chamados para estar unidos em torno de algumas coisas, em torno da fé, em torno da esperança, né? Em torno dos louvores. Estamos juntos nesse sentido. E a palavra vai nos edificando, nos edificando, nos edificando. Quando eu falo assim, eu não estou pegando o pé de ninguém, tá? Eu sei, por exemplo, que a Miriam mudou o turno dela, né? E ela tem outros horários para trabalhar, não tem nada a ver, tá? A gente está de joelho dobrado aí. O Cristiano, de vez em quando, ele é chamado fora de hora para trabalhar. E é melhor trabalhar do que ficar desempregado, né? Não é verdade? Então, o Hudson tem lá os seus trabalhos, suas atividades, né? O Israel, de vez em quando, precisa fazer alguma coisa. A Bia deu um testemunho que eu quase chorei. Sabia dessa? Quase chorei. Eu não sei se ela vai ficar brava comigo se eu contar, né? Não? Ela falou assim que quiseram mudar o horário dela, lá no aeroporto, e daí ela não ia conseguir vir na igreja. Tá? E daí ela falou o seguinte, ela disse: sai do emprego. E daí eu marcamos aí, cara, homem de verdade, né? O que ele falou? Falou: pode sair, que eu garanto. Não é isso? É um exemplo, sabe? Não estou incentivando ninguém a sair do emprego, pelo amor, não é isso, tá? Mas o que eu quero dizer é que isso levar até as últimas, aquela palavra que diz para buscar ao Senhor com todo o ser, né? Em qualquer circunstância da vida. Isso é uma entrega, tá? Absoluta,
E muitas vezes Deus requer isso da gente, né? Teve um momento em que Deus requereu de mim sair do emprego. Quando eu me formei, né, no seminário, isso há muito tempo, parecia uma loucura, mas era a convicção que eu tinha no meu coração. Você nunca deve fazer algo se Deus não lhe der a convicção no coração, né? Mas Deus me deu aquela convicção e assim eu fiz, há tanto tempo atrás, né? E Deus tem abençoado. Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, no capítulo 26, a partir do versículo 9. Atos 26, a partir do versículo 9. Paulo está dando um testemunho aqui, testemunho de como ele era. É sempre bom você poder dar o testemunho de como você era. E o que Jesus fez com você, te transformando noutro, né? Mudando o seu coração. E Paulo dá o testemunho aqui diante do rei Agripa, de como ele era, a partir do versículo 9. Vamos ler, todos encontraram Atos 26, 9. Diz assim: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga para outra, a fim de castigá-los, na tentativa de forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me está perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja me capacitando, ungindo para falar, capacitando também o Teu povo para ouvir e atender a Sua voz. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Paulo era aquele indivíduo complicado para a conversão, né? Por quê? Porque ele era um cara, às vezes a gente tem pessoas, né, complicadas, que parece que não tem jeito de converter. Paulo era esse, porque Paulo era cheio de convicções, né? Quais eram as convicções de Paulo? Ele era firmado na lei, né? No Antigo Testamento. Ele acreditava que o homem só poderia ser salvo se ele se tornasse um judeu circuncidado, fazendo parte daquele povo, cumprindo os mandamentos, e por isso ele era zeloso. Paulo era fariseu, doutor da lei. Ele era amarrado com aquela religiosidade da lei. E ele considerava que todo mundo que tivesse um pensamento contrário
ao pensamento dele, deveria ser morto. Principalmente aquela seita desgraçada para ele, que tinha surgido, que adorava um crucificado, que adorava um indivíduo que se dizia filho de Deus. E quanto mais ele pensava nisso, mais ele odiava os cristãos. E quando prendiam os cristãos, tinha aquele julgamento, e diz ele que na hora do julgamento, quando eles eram condenados à morte, ele votava, está ali no versículo 10, diz assim: foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Paulo era um assassino, votava contra os crentes para a morte. E agora? Será que tem solução para um indivíduo desse? Ele pegou autorização por escrito para arrastar esses indivíduos. E ele queria forçar os crentes a blasfemar contra Deus. Está ali no versículo 11. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar contra Deus. Era uma situação de impossibilidade. Quando nada adianta para levar uma pessoa à conversão, porque a pessoa já está enredada com a sua filosofia. E ele era um cara religioso, com a sua religião. Ele era um cara de conhecimento, ele conhecia o Antigo Testamento inteiro. O que fazer? Nós pensaríamos que precisava então para Paulo o quê? Um grande pregador, né? Alguém que pregasse para ele. Não é isso? Mas não podia ser qualquer um, não. Como que deveria ser um pregador para alcançar o coração do apóstolo Paulo, ou melhor, do Saulo de Tarso, aquele homem legalista, aquele fariseu, aquele religioso? Como que deveria ser esse pregador? Às vezes nós idealizamos o pregador, né? Para que alguém se converta, depende do quê? Depende do pregador. Tem que ser um pregador que não seja tão carrancudo, né? Que nem o pastor aqui, ou que seja eloquente, ou que seja um bom contador de piada, né? Que promova um entretenimento, que conte muitas ilustrações. Talvez Paulo se comovesse. Alguém que tenha a habilidade de falar e fazer as pessoas chorarem, né? Como que deveria ser o pregador? Será que Paulo teve a oportunidade de ouvir um pregador? Vamos ver Atos, no capítulo 7. Deus escolheu o melhor pregador para pregar o Evangelho para o apóstolo Paulo, né? Esse pregador que pregou para o jovem Saulo, nada mais menos era do que um cara chamado Estevão. Como é que era Estevão? Vamos ver as qualidades desse pregador. Quando foi escolhidos os diáconos para a igreja, foi orientado assim, capítulo 6 de Atos, no versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Então esse pregador tinha um bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então ele era um cara de bom testemunho, cheio
do Espírito Santo e de sabedoria. No versículo 5, esse Estevão, como é que ele é chamado? Diz assim, ó: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Que baita pregador, hein? Que baita pregador que Deus escolheu. Versículo 8, o que diz de Estevão? Estevão era um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, era alguém testado na fé, um grande pregador, um grande anunciador. Era um homem que tinha sabedoria. O versículo 10 diz o quê? Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com o qual ele falava. Ele falava cheio do Espírito Santo, ele falava cheio de poder, ele falava cheio de fé, ele era um homem íntegro, era um homem aceito na sociedade. Esse foi o homem escolhido para pregar, para aquele grande homem, Saulo, perseguidor. Era um homem que quando falava, versículo 15 do capítulo 6, diz assim: olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Era um santo homem de Deus. O rosto, a sua presença, o seu poder, a sua fé, a sua autoridade. Além de tudo isso, para pregar para o apóstolo Paulo, ou melhor, para Saulo, tinha que ter conhecimento, né? Uma vez me perguntaram por que o Estevão pregou um sermão tão comprido. A gente já sabe, né? Para falar para Paulo não era qualquer coisinha, não. Não era sermãozinho que você pega na internet para repetir depois. É sermão tipo miojo, né? Porque hoje tem o site do pastor. Daí você vai lá, escolhe um tema, clica, já está tudo pronto, só pregar. Isso é um excelente sermão para preguiçoso. É um excelente sermão para quem não quer buscar a Deus. É um excelente sermão para o cara que não quer jejuar, não quer ficar de joelho, não quer buscar a presença de Deus, não quer andar cheio do Espírito Santo, não quer andar cheio da graça. Vai lá e pega um miojozinho, um sermãozinho miojo. Mas daí, Estevão não era assim. Estevão começa a pregar no versículo 2 do capítulo 7. Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, e ele conta a história de Abraão. No versículo 8 ele chega em Isaac e diz assim: e deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaac, circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaac gerou Jacó, e estes os 12 patriarcas. Depois ele fala de José no versículo 9, e ele vai falando do Antigo Testamento, vai transmitindo, demonstrando que ele sabia do que estava falando, e ele vai conduzindo as Escrituras, até chegar em Moisés. De Moisés, no versículo 23, ele fala: ao completar 40 anos, Moisés comete aquele crime, tem que fugir para Midian. Daí no versículo 30 ele diz: passados 40 anos, ele já está com 80, né? No versículo 30 diz assim: apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça. E depois no versículo 36 ele fala: ele os tirou de lá, do Egito, fazendo maravilhas e sinais. E ele vai contando, e durante 40 anos no deserto. E assim Estevão vai pregando
mostrando o seu conhecimento a respeito da história da redenção, até que ele chega no apelo, no versículo 51. E ele diz assim: povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não obedecem. É que o sermão, ele tem que ir direto para a necessidade. Qual que era o problema de Paulo ou de Saulo? Ele amava a lei, ele era fariseu, ele achava que a lei era tudo, ele estava envolvido no legalismo. E Estevão, depois de mostrar que ele conhecia a história toda, ele diz: olha, a lei que vocês dizem que amam, vocês não cumprem. No versículo 54, diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, como é que era esse pregador? Cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita dele. No versículo 57 diz assim: mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, o arrastaram e apedrejaram. E quando eles terminaram de matar esse homem, esse pregador cheio do Espírito, pregador cheio de sabedoria, pregador cheio de conhecimento, pregador cheio de boas obras, depois que eles mataram ele, no versículo 1 do capítulo 8, diz assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Saulo estava ali ouvindo o sermão. Saulo estava ali, testemunha de tudo aquilo. Saulo estava ali sendo o cúmplice e, quem sabe, o líder daquele assassinato. Saulo estava ali. Sabe, existem situações que às vezes nós imaginamos que não tem o que fazer. Como que o coração deste homem poderia ser convertido? Não dependia do pregador, não dependia do conhecimento, ele estava enredado. E quando ele ouviu esse sermão, ele melhorou? Ele piorou. No versículo seguinte, capítulo 8, diz assim: Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Irmãos, piorou. Paulo começou a pegar os homens, as mulheres, os cristãos, arrastava e prendia. E quando eram julgados, ele condenava. E queria que morressem.
A gente prega a palavra, anuncia a palavra. Deus me é testemunha de toda a minha existência, minha vida, pregando o Evangelho e vendo isso. E vendo que o Evangelho é vida para quem ouve e é morte para quem não aceita. Porque o Evangelho, ele vai salvar o indivíduo que crê, mas vai servir de testemunho contra aquele que rejeita. Importa que o Evangelho seja pregado, que a boa nova seja pregada. E a boa nova não tem meio termo, é entrega absoluta da vida. Ninguém vai conseguir chegar no céu meia boca, sabe? Cocheando entre dois pensamentos, manquejando entre uma coisa e outra. O Evangelho é radical. Mas Deus, Ele teve misericórdia de Paulo, Saulo de Tarso. Vamos ver no capítulo 9 de Atos. Olha o que era esse homem. Atos 9:1 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Era assim que estava esse homem. O que precisa acontecer para uma pessoa verdadeiramente se converter? Aconteceu com Paulo. Primeira coisa que precisa acontecer é uma intervenção dos céus. Uma intervenção divina. E aconteceu com Paulo. Está ali no versículo 3 do capítulo 9. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se. Irmãos, Paulo teve uma intervenção divina ali, extraordinária, né? Que mudou o rumo da vida dele. E eu quero dizer que não existe nenhuma conversão se não houver uma intervenção divina. Se a pessoa não abrir o coração para uma intervenção divina. E no nosso caso, qual é a intervenção divina? É o Espírito Santo. O Espírito Santo intervindo, dando a oportunidade da fé, abrindo o entendimento, trazendo luz. Esses dias o Hudson estava sentadinho lá atrás. E eu fiz um apelo meio rápido, né? Falei: quem quer Jesus como Salvador? Olhei, vamos orar. E ele não se aguentou, quando eu vi ele estava aqui, e logo depois da oração ele disse: eu quero. Houve uma intervenção dos céus. Ontem eu cheguei para um homem e falei para ele: Deus me mandou aqui para te dizer 3 coisas. Ele quer curar o teu corpo, a tua alma e o teu coração. Conversamos,
Você quer? Quero. Ele entregou o coração a Jesus. Houve uma intervenção de Deus ali. Houve uma intervenção. Sem essa intervenção, não tem conversão. Sem essa intervenção, Paulo ainda estaria por muito tempo, durante a vida toda, perseguindo a igreja, perseguindo Jesus. Porque perseguir o Evangelho do Senhor é perseguir o próprio Senhor. Porque Jesus aparece ali e disse o quê? Disse assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quando você vai contra a igreja do Senhor, quando você despreza a igreja do Senhor, quando você despreza a mensagem do Senhor, você está desprezando quem? O próprio Senhor. Saulo pensava que perseguia a igreja. E Jesus diz assim: por que você me persegue? Porque perseguir a igreja é perseguir o dono da igreja, que é Jesus. Estevão falou naquele sermão que todos os profetas do Antigo Testamento anunciavam Jesus, o justo. E ele pergunta: a qual daqueles profetas vocês não mataram? Porque quando você mata um profeta, é porque você está eliminando a palavra de Jesus, e você está perseguindo Jesus. Saulo, por que me persegues? A intervenção de Deus, a intervenção do Senhor, o Espírito Santo operando. Segunda coisa que aconteceu com Paulo, capítulo 9, quando Jesus fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? No versículo 4, né? No versículo 5, Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Pronto. Segunda coisa, ali caiu por terra todas as convicções e os valores de Paulo, ou de Saulo, né? Porque quando Saulo perseguia a igreja, ele achava que estava fazendo justiça. Quando Saulo perseguia a igreja, ele achava que estava na religião certa, a religião judaica. Quando Saulo perseguia a igreja, ele achava que estava fazendo um serviço para Deus, matando aquela seita chamada de Caminho. E ele teve que ser destruído por dentro nos seus valores. Ele perdeu o chão, tudo que ele acreditava, tudo que ele defendia de unhas e dentes, ele teve que abandonar, porque estava tudo errado. E é muito difícil a pessoa abandonar os seus valores. Tem gente que tem muita dificuldade de deixar a idolatria, de deixar as seitas, de deixar as suas convicções filosóficas. Mas quando Jesus aparece e diz: olha, agora é comigo e o valor aqui sou eu, a pessoa tem que arregar e reconhecer: tudo que eu achava que sabia e tudo que eu fazia com tanta garra é lixo, não vale nada. Por quê? Porque Jesus agora é o meu valor principal. Conversão é isso, meus irmãos, não tem jeito. Isto é, você pode estar cheio de convicções, Jesus arrebenta com as suas convicções e te coloca numa nova condição.
ele te destrói. O meu filho, ele fez uma cirurgia, ele teve que travar a boca, ele teve que quebrar o maxilar, ele teve que usar um monte e depois não podia comer. E daí, uma coisa muito legal que ele disse, é que ele piorou para melhorar. Não tem jeito. Uma vez a Bia fez uma cirurgia, né? Dá até medo de lembrar, né? Ela cortou aqui e abriu aqui, não é isso? Colocou uma chapa lá dentro do crânio, fechou. Verdade ou não? E ela piorou para melhorar, né? Conversão é isso. A gente às vezes prega, você vem para a igreja e você vai. Não, você vai chegar, você vai ser arrasado nas suas convicções. Você vai ser destruído nos seus ideais. Você vai ser achatado naquilo que você imagina certo. Porque você tem que passar por isso para ser reconstruído como nova criatura. Senão não tem jeito. Saulo, por que você me persegue? Daí caiu a ficha. A vida dele era um erro, do começo ao fim. Deus quer fazer isso com a gente também. Tem gente que não muda. Eu nasci assim. Né? Tem até aquela música, né? Eu vou morrer assim. Por quê? Porque meu pai era assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim. Não adianta. Outra coisa que Paulo teve que aprender, e isso aqui é muito legal, está no versículo 6, a ordem de Jesus, diz assim: levante-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Isso é sensacional, né? Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Quem era Paulo? Paulo era o bambambam. Paulo era o cara que estudou aos pés de Gamaliel, sábio da sua época. Paulo era o cara que tinha mais entendimento filosófico. Paulo era o top dos tops. E Jesus fala assim para ele: ó, vou mandar alguém lá. Ele vai te dizer, esse alguém, o que você deve fazer. Né? Deus tinha mandado primeiro um baita de um pregador, né? Esse pregador que Deus tinha mandado, Estevão, ele era tão incisivo nas suas convicções e tão confiável, que era um pregador que estava disposto a dar a própria vida para validar a mensagem de Deus. Paulo não quis. E agora ele é arrebentado, cego. Deus diz: eu vou mandar alguém aí para falar contigo, tá? Daí, no versículo 10, diz assim, do capítulo 9: em Damasco havia um discípulo. Podia ter mandado pelo menos um apóstolo, né? Não é isso? Em Damasco tinha lá um discípulo. Depois não se ouve mais falar nesse cara, sabe? Sabe aquele que Deus escolheu assim, ó, você vai fazer isso, a missão. Daí não fala mais dele. Um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis aqui, Senhor, eis-me aqui, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita,
e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que volte a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e do modo como ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ananias não queria ir, né? Estava com medo. Mas foi. Deus deu o endereço, né? É como se dissesse: lá na rua direita, número tal, tem um homem, é aquele que persegue todo mundo, quer matar todo mundo. Né? Você iria? O irmão Antônio ali de Borda do Campo, já é falecido, ele era líder numa igreja, né? Era um diácono. E o pastor dele falou assim: olha, eu convidei um conferencista, é um cangaceiro, assassino, matador, que se converteu e vem dar o testemunho aqui na igreja. E eu designei a tua casa, é lá que ele vai ficar esse período. Daí o irmão pensou: ih! Diz ele que ficou, dormia com o olho aberto e fechado, né? Mas era um homem de Deus, um cangaceiro, se converteu. Não é? Converteu. É mais ou menos isso. Mas Paulo teve que se humilhar, receber orientação de um leigo, simples, usado por Deus. Outra coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo, vamos abrir em Gálatas no capítulo 1. Isso é uma coisa muito importante que às vezes as pessoas não querem se submeter, né? Gálatas capítulo 1, no versículo 11, diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 11, irmãos, quero que saibam, aqui é Paulo falando, tá? Quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo teve que desaprender tudo que ele achava que sabia e reaprender com Jesus o evangelho da graça de Deus. Sabe, a pessoa vem para a igreja muito cheia de convicções, né? Muito cheia de certezas. Toda a sua tradição pesando sobre ela, todos os seus conceitos de livros humanos. Mas Jesus quer ensinar o novo e vivo caminho, através do véu, que é a sua carne. Paulo teve que aceitar, desaprender, para reaprender com Jesus. Nós também. Você tem que desaprender o que você achava e reaprender com a palavra de Jesus, olhando as Escrituras e o que ela realmente diz. Só que falar é fácil, né?
difícil é que nós somos seres teimosos, arrogantes. Nós não queremos tirar o nosso chão, onde pisamos em convicções, às vezes furadas. Mas Paulo, ele, no versículo 19 do capítulo 2 de Gálatas 19, 2, ele diz assim, olha como a gente vê quando alguém morre para suas convicções e renasce para Jesus. Gálatas, capítulo 2, versículo 19, Paulo diz assim, pois por meio da lei, é aquela lei que ele tanto amava e que chegou a matar o Estevão, pois por meio da lei eu morri para a lei. Por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. E ele diz, assim já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que maravilhoso, não? Ele larga o legalismo, ele reconhece o valor da lei até aquele ponto. Que ponto? Jesus. E daí ele diz assim, olha, por meio da lei eu morri para a lei. A lei terminou o seu papel. E agora eu estou na cruz, junto com Cristo, para viver uma vida nova. Uma vida diferente. Para viver agora na fé no Senhor Jesus, que assim mesmo se entregou por mim. Existe solução, existe conversão, existe mudança para o pior caso. Eu creio que o caso de Paulo está aqui para definir claramente. Pior caso, impossível. Mas Jesus olhou para Paulo e ele dá testemunho disso lá para Ananias, né? Em Atos capítulo 9, no versículo 15, o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis, perante o povo de Israel, e mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus olhou para... Deus precisava de alguém, né? Capaz para ser o apóstolo dos gentios. E ele viu aquele indivíduo assassino, aquele indivíduo arrogante, aquele indivíduo perseguidor, aquele que respirava ameaças e morte. E olhou, é esse que eu quero. Jesus, ele escolhe. Sabe, Jesus, hoje, ele olha para você, para você, para você, para você, para você, aponta assim e diz, é este que eu quero, para cumprir a missão, para encher do Espírito Santo, para enviar, é este, é você que eu quero. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós sabemos que quando o Senhor olhou para nós, não encontrou em nenhum de nós nada que fosse suficientemente bom,
mas mesmo assim o Senhor nos amou e nos chamou pelo Evangelho da graça. E hoje, ó Deus, nesta noite, queremos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, estamos aqui. Não queremos resistir ao teu chamado. Queremos obedecê-lo como igreja. Queremos obedecê-lo como indivíduo, ó Deus, cada um de nós. Encha-nos do teu Espírito. Capacita-nos assim como o Senhor capacitou aquele homem perverso e fez dele um novo homem. Pedimos que o Senhor faça assim também, com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Os avisos da igreja, os compromissos da igreja permanecem os mesmos. Agora nós vamos colocar ali uma placa, uma forma de atrair a atenção dos irmãos aqui fora também, que com os nossos horários, nós continuamos com os cultos, domingo às 18 horas, no sábado nós temos o estudo bíblico às 19 horas e o culto de oração nas sextas-feiras às 18h30, tá? Todos estão convidados e é uma bênção estar aqui orando e falando do Senhor. E queria fazer um convite pro Hudson mesmo, para os demais irmãos, para a Bia, para o Marcos, Guilherme, para a Flávia, para o Cristiano, Romildo, mãe, vem até o pai também, até o pastor. Para fazermos uma leitura bíblica. Não sei como que seria isso, mas é algo que eu tenho vontade de fazer. Uma leitura bíblica, aprender a manusear a Bíblia, ler as principais histórias, como se fosse uma escola bíblica dominical, porém, não sei se funcionaria domingo, mas se for bíblica e se for ensinar, se for para ensino, para instrução de cada um dos irmãos, louvado seja Deus, tá? Ainda vou pensar sobre isso, sobre algum tempo que os irmãos estejam disponíveis. Podemos conversar por WhatsApp, mas vamos folhear, ler a Bíblia, ler, entender o contexto, o texto, porque se você pega o texto de forma isolada, ele vira pretexto para seitas, para mentiras acerca do Evangelho. Tá? Paulo conhecia de Gênesis a Malaquias, de cor, tudo. Mas ele não entendia que Cristo veio para cumprir tudo isso que ele tinha feito e dali para frente é a vida nova. Quando ele entendeu isso, ele se tornou irmão, um dos nossos muitos irmãos pelo mundo. Este daqui é uma história que está lá em Apocalipse, que foi escrito por João, pelo discípulo João, pelo apóstolo João, onde foi-lhe revelado em visão esta cidade santa, a Jerusalém celestial, onde eu estarei lá e conto com a presença de todos os irmãos, para juntos, por toda a eternidade, adorarmos e servirmos ao Senhor Jesus. Amém?
Vamos nos colocar em pé e vamos encerrar abençoando os dízimos, as ofertas e pedindo a bênção para essa semana. Eu só pedi para os irmãos continuarem intercedendo pelo meu irmão, né, da conversão dele. Sim. No caminho, né, que ele vai ter muita força, né? Os irmãos intercedendo na nome de Edson. Vamos orar pelo Edson. Edson entregou o coração a Jesus ontem. E eu compreendi depois um pouco da situação dele, assim, quando ele acabou se envolvendo mais com a bebida. Ele perdeu uma filha com quantos anos? 25 anos, estava se formando em engenharia, né, se não me engano. E ela, arquitetura. É uma moça linda, ele mostrou a foto, né, o quadro que ele tem na sala. E aquela moça, ela foi jogar futebol, teve um mal súbito, e ela era uma atleta, ela se exercitava regularmente, né? Pessoa saudável, teve na infância que é chamado de sopro, né? Não sei o nome disso, arritmia, né? Mas eles acreditam que devido a essa arritmia lhe causou isso causou muito sofrimento na vida dele. Mas ontem eu falei com ele, eu falei que ele tem um encontro marcado com ela no céu. Tem um encontro marcado, entregando a vida ao Senhor Jesus. E vamos orar por ele então, para o processo que ele iniciou agora, né? Que a bênção de Deus esteja sobre a vida dele. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esse culto, pela Tua palavra, pela comunhão que podemos ter. Obrigado pela vida do Edson. Peço que o Senhor o esteja abençoando e fortalecendo essa nova etapa da sua vida. Abençoe, Senhor, profundamente. Peço a Deus a proteção sobre os nossos filhos, sobre as nossas famílias, sobre a Tua igreja. Durante essa semana que se inicia, ó Deus, proteção dos perigos que existem nesse mundo que vivemos. O Senhor esteja dando saúde, força para o trabalho, capacidade, inteligência, ó Deus, capacidade para os estudos. Proteja com os Teus anjos, nós te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço aí no seu irmão.